Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos ao último capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Então, pegue aí suas canetas, seu caderno, sua régua e bora começar. Vou colocar aqui a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura, para este último capítulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá começar então, capítulo 28. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira em torno dela e recolheram em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisso, uma víbora que fugira do fogo mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo de sua mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é homicida, pois tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Olha isso, hein? Ele, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgavam os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto, mas depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram: ele é um Deus. Não aconteceu nada com o Paulinho, hein? Não aconteceu nada. Havia na vizinhança sítios pertencentes aos principais da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai deste Públio achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e, orando e impondo-lhe as mãos, sarou. Depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda a sorte de considerações, e quando estávamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Ao termo de 3 meses, embarcamos num navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Esse navio levava por insígnias os Dióscuros. O que é esses Dióscuros? Vamos ver aqui. Dióscuros, a imagem de Casto e Polos, ornado à proa do navio. Tem aqui a notinha de rodapé. Fizemos escala em Siracusa, onde ficamos 3 dias. De lá, seguindo a costa, atingimos Régio. No dia seguinte, soprava o vento sul e chegamos em 2 dias a Pozzuoli. Ali encontramos irmãos que nos rogaram que ficássemos em sua companhia 7 dias. Em seguida, nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro até o Fórum do Átrio e as 3 tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Vou tentar arrumar essa luz aqui. Chegados que fomos a Roma, foi concedida a licença a Paulo para que ficasse em casa. Peraí, deixa eu só arrumar que tá torto aqui. Para que ficasse em casa própria com um soldado que o aguardava. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Estando reunidos, disse-lhes: irmãos, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes dos nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de terem instruído ao meu processo, quiseram soltar-me, visto não achar em mim crime algum que merecesse morte. Mas, opondo-se a isso, os judeus vi-me obrigado a apelar para César, sem tentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Por esse motivo, mandei chamar-vos para vos ver e falar convosco. Porquanto pela esperança de Israel é que estou preso com esta corrente. Responderam-lhes:
Responderam-lhe eles. Eita, que travou aqui. Não temos concebido carta alguma da Judeia que fale em ti, nem de lá tem vindo, irmão. Peraí, gente, que tá. Acho que agora, vamos ver. Acho que agora foi, que tava caindo tudo aqui. Aqui. Nem de lá tem vindo irmão algum que nos dissesse ou falasse mal de ti. Quiséramos, porém, que tu mesmo nos dissesses o que pensas, pois o que nós sabemos dessa seita é que em toda parte lhe fazem oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurá-lo no albergue onde se achava hospedada. A conversa durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs-lhe o reino de Deus e apresentou sempre de novo testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditaram. Não estando concordes entre si, retiraram-se enquanto Paulo lhes fazia esta reflexão. Tá muito escuro isso aqui. Falou bem o Espírito Santo pelo profeta Isaías, vossos pais, dizendo. Então, aqui eu marquei tudo como promessa, 26, 27 e 28. Vai este povo e diz-lhe: com vossos ouvidos ouvireis, sem compreender, com vossos olhos olhais, sem enxergar. Coração obstinado a deste povo, ouvido duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converterem, e eu os curar. Ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora esta salvação de Deus, e eles a ouvirão. Pois é, né? Promessa mesmo. Vão falar, vocês não vão entender, vocês vão olhar e não vão enxergar, o coração também não, mas vai ser enviado aos gentios, né? Aos pagãos, a todo mundo, e eles sim vão ouvir, né? Eles sim vão ter a salvação. Então, isso aqui é uma promessa, né, de Deus, lá no capítulo de Isaías. Havendo dito isso, saíram dali os judeus discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia a todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem proibição. Amém, amém, Paulo, que nos ensina muita coisa aqui, né? E palavra do Senhor, graças a Deus. Terminamos aqui então Atos dos Apóstolos. Foram 28 capítulos, né? O que vocês acharam? Vamos falar aqui desse último capítulo aqui. O que podemos tirar de mensagem desse capítulo 28 aqui, né? Mesmo com todos os discursos de Paulo, os judeus não acreditavam, né? Alguns sim, mas a maioria não acreditavam. E aí, Paulo falando de Jesus, do reino, né? Que veio para salvar todos. E era Paulo quem anunciava, né, pelo Espírito Santo. Paulo insiste e não desiste, ficou lá e foi falando, né, que ação podemos tirar tanto desse capítulo como desse livro todo, né, de Atos dos Apóstolos. Vamos aqui ter coragem, nos manter firmes em Deus, em meio às tribulações, porque vimos aqui ao longo de todos esses capítulos que passaram por várias tribulações, né, e assim se manteram firmes em Jesus. Viver como cristãos, custe o que custar, independente do que vai acontecer. Se seremos presos, se seremos julgados, se seremos condenados, temos que ir até o fim, custe o que custar, não é? Aqui sobre a conversão, né? Nos converter todos os dias, tomar a cruz de cada dia e seguir Jesus até o fim. São várias mensagens e várias ações que podemos tirar de todos esses capítulos, né? Não temer, confiar no Senhor. Não desistir nas primeiras provações. A caminhada é dura, é árdua, mas só assim chegaremos ao reino de Deus. Só assim, né? Carregando a nossa cruz, vivendo e vencendo essas provações e essas tribulações. Sabemos que Jesus está no nosso barco, então devemos confiar e ter coragem. E assim terminamos aqui então
Atos dos Apóstolos. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas leituras, nos próximos livros. Compartilhe aí esses livros com as pessoas para que mais gente possa vir rezar e ler, né? Conhecer a palavra com a gente. Nosso método, a Bíblia no meu dia a dia, né? Identificando ordens, promessas e princípios. E é isso, deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo e de todo este livro, Atos dos Apóstolos. E até o próximo!